Eu não gosto de montanha-russa. Eu em algumas delas passo mal, meu estômago vem aqui em cima. E uma vez eu passei por uma situação absolutamente única. Estávamos em um parque de diversões, eu, minha esposa, minha filha, meus cunhados, meus sobrinhos, foi muito legal. Estávamos em uma montanha-russa e o carrinho começou a subir. Comecei a ficar preocupado porque eu imaginei, bom, tudo isso que ele está subindo, uma hora ele vai ter que descer. E aí o trilho fez uma curva, a montanha-russa era temática, o personagem da montanha-russa ele estava ali no trilho e ele tinha arrebentado o trilho. Nós não íamos ter como passar com o carrinho por ali. Eu virei para minha esposa e falei, não me diga que esse carrinho vai despencar de costas agora, todo o trajeto que a gente já fez. Ela deu risada, ela já tinha ido naquela atração, ela falou, vai. E aí o carrinho caiu. Foi absolutamente desesperador, mas eu gostei, eu me diverti, tanto que depois eu fui nessa montanha-russa de novo. Mas a verdade foi a seguinte, eu achei que eu estava indo para um desafio, que era ir a uma montanha-russa, que é algo que eu não gosto muito, e de repente eu percebi que o desafio era ainda maior do que eu achava que ele seria, porque era uma montanha-russa em que o carrinho caía de costas. Hoje eu vou ler um versículo da palavra de Deus para você, a respeito da história de um homem que precisou enfrentar um desafio que foi muito maior do que ele imaginou que seria. Eu vou ler para você o Êxodo, capítulo 3, versículo 10, quando Deus dá a ordem para Moisés para que ele volte ao Egito para salvar o povo. O verso diz o seguinte, vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Moisés, vá para o Egito, eu estou te enviando ao faraó porque você vai tirar o meu povo de lá. Eu e você, nós sabemos, porque a gente escuta essa história desde a infância, que depois da 10ª praga o faraó vai ceder. E Moisés vai conseguir realizar o propósito que Deus tinha para ele. Mas Moisés não sabia. Deus deu a ordem para que ele fosse até o Egito. E Moisés, pela mão de Deus, começa a operar sinais e milagres e maravilhas para que o faraó veja o poder de Deus e deixe o povo ir. E acontece que o faraó não deixa o povo ir. Em determinado momento, Moisés começa a falar para Deus, Senhor, o Senhor me enviou dizendo que eu ia conseguir e eu não estou conseguindo. O Senhor disse que eu ia libertar esse povo e eu não estou conseguindo libertar esse povo. E a ordem de Deus era para que Moisés se mantivesse firme no propósito. A palavra que eu tenho hoje para você, vou tentar trazê-la da forma mais rápida e profunda que eu conseguir, é essa. Permaneça firme nos propósitos de Deus. Fique firme no propósito que Deus tem para você. Eu gostaria de trazer para você alguns ensinamentos, alguns alertas em relação ao propósito ou aos propósitos de Deus para uma pessoa. Primeiro alerta, o propósito de Deus tem muito mais a ver com pessoas e processos do que com coisas e bens. O propósito de Deus para a vida de Moisés sempre esteve no fato de que ele iria tirar o povo de Israel de lá. Ele era um hebreu. E o plano de Deus era para que Moisés nunca usufruísse os privilégios do Egito, onde ele esteve durante a sua infância, adolescência e juventude. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. E o plano e o propósito de Deus para Moisés nunca foi de usufruir os privilégios do Egito. O plano de Deus era de que ele primeiro sofresse as intempéries do deserto, quando ele primeiro saiu do Egito, fugido de lá, foi pastorear os rebanhos do sogro dele, Jetro, e depois enfrentar o deserto de novo, enquanto esteve pastoreando o povo de Israel, durante a sua trajetória, para chegar até a terra prometida, terra em que eles não entraram em um primeiro momento. Os planos e propósitos de Deus em relação a Moisés, sempre em relação às pessoas e aos processos, nunca em relação às coisas, aos bens, aos privilégios. É triste que hoje, até dentro da igreja, a gente escute uma perspectiva materialista a respeito dos propósitos de Deus. Então é uma pessoa que está com dificuldades para pagar uma prestação de um carro, para pagar uma prestação de um apartamento, ela vai escutar na igreja, não,
Fique firme nesse propósito que Deus tem para você. Ou é um jovem que está tentando entrar numa faculdade X, ele só consegue entrar na faculdade Y, mas ele acredita que Deus tem para ele propósitos maiores, que tem a ver com o prestígio da faculdade onde ele vai entrar. Ou eventualmente alguém que está insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com a sua remuneração, e a escuta do pastor numa pregação, numa mensagem, não, ore e permaneça firme porque Deus tem propósitos para você. Infelizmente essa palavra propósitos muitas vezes na realidade da igreja hoje sendo usada quase sempre ligada a bens materiais e a coisas. E uma vez eu li em um muro uma mensagem absolutamente sensacional, estava escrito assim: use as coisas, ame as pessoas e não confunda. Use as coisas, ame as pessoas e não confunda, não misture. Então, propósito de Deus, ele tem muito mais a ver com pessoas e com processos. Esse é o primeiro alerta, o primeiro ensinamento. O segundo alerta que eu gostaria de trazer para você é: o propósito de Deus muitas vezes pode ser muito mais simples do que você imagina. Na nossa cultura, na nossa geração, nos dias atuais, nas palestras motivacionais, nos cursos, naquilo que está no ar, na atmosfera da sociedade, as pessoas elas estão sendo o tempo inteiro convocadas a realizar o extraordinário. Não aceitar aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é trivial. Então, o tempo inteiro as pessoas sendo convencidas de que, bom, você pode ser o próximo Steve Jobs, por que não? Você pode ser o novo Nelson Mandela, por que não? Você pode ser a nova Malala Yousafzai, por que não? O tempo inteiro convocados a ser o novo extraordinário e não há espaço para o simples. Às vezes até dentro da igreja. Hoje nós nos debruçamos aqui sobre um versículo da história de um homem que realizou o extraordinário. Moisés foi usado por Deus para libertar da escravidão aproximadamente 2 milhões de pessoas. E nós poderíamos ler aqui na palavra de Deus histórias como a história de José, que foi governador, história de Daniel, que também foi governador, a história de Neemias, que reconstruiu uma cidade, a história de Davi, que era um jovem que estava pastoreando no campo e de repente ele é o rei da nação. Histórias extraordinárias de homens extraordinários que foram usados por Deus. Nós estamos o tempo inteiro olhando para isso. Dentro da igreja acontece isso. Há pouco tempo, eu assisti no Facebook uma cerimônia de apresentação de uma criança na igreja. Eu acredito que todo mundo que esteja vendo esse vídeo já assistiu uma cerimônia de apresentação de criança na igreja. Os pais levam lá a criança, os avós são chamados ali à frente, o pastor ora por aquela vida, ora por aquela família. E aí, nessa cerimônia de apresentação, essa criança que estava sendo apresentada ganhou um certificado que dizia: essa criança, fulana de tal, vai mudar a sua geração. Um certificado de que ela iria transformar a sua geração. E o que está velado naquele certificado é o seguinte: olha, não me venham com trivialidades de essa criança crescer, estudar, conhecer ali um rapaz ou uma moça, fazer uma faculdade, ter um emprego, sustentar sua família ou ajudar a sustentar sua família, com o seu marido ou esposa, ter filhos, servir com dedicação e integridade na igreja local, morrer ali sem ter do que se envergonhar, tendo sido salva pelo Senhor Jesus Cristo, sendo um bom exemplo para sua família. Não me venha com essas trivialidades. A criança estava sendo convocada desde que ela era um bebê na igreja a mudar a sua geração. Então eu queria convidar você ao contrário, a entender que eventualmente o propósito de Deus, os planos de Deus para você e para a tua vida sejam mais simples do que você possa imaginar. Talvez o propósito que Deus tenha para você é sim de você crescer, se desenvolver, estudar, ter um emprego, se casar, ter filhos, criar os seus filhos no temor do Senhor, na sua velhice ser um exemplo para os mais jovens, um propósito absolutamente nobre, que eu considero absolutamente admirável.
a vida de uma pessoa fala demais. Então, uma vida de integridade fala demais, é um bom exemplo para aqueles que estão no seu entorno. Lembre-se que o propósito de Deus para você pode ser mais simples do que você eventualmente imagine. E o terceiro alerta em relação a propósitos de Deus. O propósito de Deus parte da vontade e do plano eterno e imutável de Deus e não das nossas inclinações passageiras e momentâneas. Numa semana você acha que o propósito de Deus é um, na outra semana você acha que é outro, no outro mês você acha que é outro, no outro ano você acha que é outro. Deus não é assim. Deus não é aquela criança que você está na fila do McDonald's com ela e ela vira para você e fala assim, eu quero o Big Mac. Aí ela sai para brincar. Aí dali a 3 minutos ela volta e ela fala, não, eu quero o McLanche feliz. E aí ela sai para brincar de novo. Aí quando você está lá no caixa pedindo para a menina do caixa, chega a criança e falou, já pediu? Já. Ela fala, moça, troca o McLanche feliz pelo Big Mac. Ela volta para o Big Mac. Eu já sei o que você está pensando. Fábio, eu não tenho aqui em casa uma criança dessa. Eu tenho um adulto. Olha, Deus não é esse tipo de pessoa. Deus tem planos e Deus tem propósitos que partem da sua vontade eterna, para mim, para você, para os seus. Até por isso me incomoda demais quando líderes tentam convencer as pessoas numa mensagem de fim de culto que ele pede lá para o seu auditório, para as pessoas do seu auditório, curvarem a cabeça por 30 segundos antes de ele fazer a sua oração final, para que essas pessoas descubram o propósito de Deus, e aí ela baixa a cabeça, o cara do teclado está tocando um louvor, e em 20, 30 segundos ela vai descobrir o propósito de Deus para a vida dela. O propósito de Deus para nós demanda, exige introspecção, demanda tempo, demanda convicção, demanda que nós sejamos capazes de nos desligar das nossas inclinações momentâneas e entender na nossa vida o que Deus está realizando por nosso intermédio. Então, voltando ao nosso texto de origem e voltando à história da montanha-russa. Quando eu fui na montanha-russa, minha esposa, quem gosta de séries, quem gosta de filmes, não gosta de spoiler. O spoiler é alguém te contar o que vai acontecer. Ah, sabe o que vai acontecer no final do filme? Fulano, a fulana vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ninguém gosta de spoiler. Mas lá na montanha-russa, se a minha esposa tivesse me dito, ó, nós vamos subir, quando chegar lá em cima, o carrinho vai cair, mas ele não vai cair de frente do outro lado, ele vai cair de costas. Eu poderia me preparar. Quando Deus dá a ordem para Moisés, vá ao Egito, eu te envio ao faraó para libertar o meu povo. E Moisés não sabe o que vai acontecer. Moisés não sabe que ele tem de permanecer firme, porque só depois da 10ª praga é que o faraó vai ceder. Isso fez com que Moisés permanecesse firme no propósito que Deus tinha para ele. Ele precisou se manter convicto. Ele precisou ficar firme para que Deus tivesse operado por meio da vida dele aquilo que Deus queria realizar na vida dele, na vida do povo e na humanidade, na história da humanidade, por aquilo que iria acontecer pelo povo de Israel e pela história de Israel. Então eu queria hoje fazer esse convite a você. Mesmo sem saber os desafios que você precisa enfrentar, mesmo que algo da tua vida pareça mais difícil do que parecia quando você começou a tua caminhada e quando você começou a tua trajetória, permaneça firme, permaneça forte nos propósitos que Deus tem para você, porque se o propósito não é seu, o propósito é de Deus, é Ele quem vai te honrar. É Ele quem vai fazer com que você consiga, é Ele quem vai fazer com que você seja bem-sucedido, é Ele quem vai fazer que você alcance aquilo que Ele, no seu propósito eterno, decidiu fazer por intermédio da tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua semana, o seu lar, a sua família.